E aí, Brian, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui com o Brian. O Brian é um dos 6 milhões de investidores do Brasil e vamos bater um bate-papo aqui, trocar uma ideia mesmo de investimento. Brian, me diz uma coisa, a tua família é sócia da empresa Fênix Internet, né? Muito conhecida, pessoal, aqui em Gravataí, Cachoeirinha. E tu trabalha junto com a família, é isso? Isso, a gente tem um negócio familiar, né, uma empresa de telecomunicações, fibra ótica, e eu trabalho na parte comercial. Ah, legal. E quando é que despertou em ti essa questão aí de investimento, de começar a pensar num futuro? Eu comecei a aplicar na bolsa finalzinho de 2023. Apliquei por conta, né, procurando material, vídeos no YouTube, algumas leituras, e foi por conta. Aí eu conheci a bolsa, né, criei uma conta na corretora e comecei a devagarinho investir em fundos imobiliários. Isso, e falando em fundos imobiliários, qual é assim a classe de ativos que como é que tu faz para investir, alocar? Tu gosta mais de fundos imobiliários, mais de ações? Tu dolariza a tua carteira? Como é que tu faz para... Sim. Então, Dani, eu gosto mais, tenho mais afinidade com a parte de renda variável. Eu tenho, minha carteira basicamente é fundos imobiliários, claro, são os imobiliários diversificados, né? Ações também diversificadas. Não invisto muito em renda fixa, ainda não tenho nenhuma posição dolarizada. Também pela questão do patrimônio em si, né? Talvez quando tiver mais patrimônio, Sim. começar a me expor no exterior. Mas hoje é mais em renda variável, que é o que eu considero que eu domino mais. E dentro da renda variável, assim, qual é o tipo de ações, por exemplo, que tu mais gosta, assim? Qual é que tu foca mais, assim, para investir? Eu procuro investir ali em empresas robustas, empresas que já têm bastante... já teve uma aprovação, né, tanto pelo efeito do tempo, né, empresas antigas, empresas robustas, tem uma marca forte. Claro, ainda tem um espaço na carteira que eu deixo mais para empresas menores, né, small cap, para tentar ter um ganho futuro, né? Sim, Mas eu acho que o investimento tem que nos trazer sossego, né? Tem que nos trazer paz. Então, procuro investir em posições, em empresas mais maduras que não vão me dar dor de cabeça. Uma pequena parcela eu deixo em empresas menores que eu confio no potencial. Mas não gosto muito de investir em empresas assim que pode vir a dar problema. Já procuro investir em algo mais certinho. Sim. Ou como diz, na realidade, o Luiz Barsi, né? Empresa boa é empresa que é boa para o investidor, né? Paga bom dividendo, e, enfim. E na questão de fundos imobiliários, o que tu gosta de, assim, qual é o tipo de fundo, de ser de tijolo, papel? Qual é o tipo de fundo, assim, que tu mais gosta, assim? Então, eu de cabeça não vou lembrar de todos os ativos da carteira, né? Mas eu deixo a maior parte em fundo de tijolo. Eu me considero um pouco mais conservador, né? Eu te disse, o investimento é para trazer paz, sossego, né? Com Tranquilidade. Então, também não gosto de nada muito arriscado. Então, por isso eu me concentro mais em tijolo, especialmente em logística. Tem alguns fundos de logística que eu gosto bastante. Tenho alguns fundos de shopping, que já é um setor mais sensível, né? E uma posição menor, assim, em papel, né? CRI, CRA, tem um FIAGRO também, mas a maior parte da carteira de fundos imobiliários é em tijolo, logística. E, Brian, me diz uma coisa, tu é aquele investidor ali que, igual a gente fez aqui na carteira, tem uma carteira aqui no canal que a gente está todo mês ali R$ 400, enfim, estamos fazendo vídeos toda a semana, Os aportes. aportes de R$ 100 toda semana. Como é que tu faz a questão do aporte? Tu tem mês assim que tu faz um aporte maior ou tu botou um valor fixo assim? Eu não tenho um valor fixo, né? Depende, a gente tem nossas contas pessoais, né? Tem nossas obrigações diárias. Meus investimentos, algum valor ali que eu sei que não vai me fazer muita falta, aí eu invisto. A única questão que eu considero importante é a constância. Independente, não adianta um mês, tu vai lá, tu investe 10 mil, investir 10 mil, show de bola. Depois passa 5 meses sem investir nada. Então, o importante é ter o hábito, ter constância, e no longo prazo tu vai colher esses resultados.
Cara, isso é muito legal tu dizer, porque realmente não é tu deixar de viver para investir, né? Sim. Também não é aquela coisa assim, não, eu ouço muito isso, né, das pessoas, não, eu vivo hoje e para mim o que importa é o dinheiro foi feito para gastar. Também não, né? Acho que não, tem que ter um meio termo, né, cara? Tem que Nenhum viver. extremo é bom, né? É, Nenhum extremo é exatamente, bom. um extremo é bom, né? Brian, me diz uma coisa, tu antes de investir, tu Uhum. já fez a tua reserva de emergência ou como é que tu faz nessa questão aí? Sim. Na verdade, quando a gente começa a estudar investimento, né, ponto de partida é a reserva de emergência. A gente tem que ter algo para nos blindar se ocorrer algum eventual imprevisto, né? Tem aquela coisa, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Sim, É importante ter uma reserva de emergência, ideal que todo mundo tenha, mas, cara, principalmente nesse cenário que a gente tem hoje, né, Dani, de Selic sobe, renda variável fica com muito desconto, então tá difícil montar uma reserva de emergência, né? Eu vejo alguma oportunidade ali, aí eu faço alguns aportes, né? Hoje praticamente eu não tenho reserva de emergência, porque quando eu identifico ali algum aporte interessante, eu estou investindo. sim, sim, Mas sim. se tu tiver um fluxo de caixa, já ajuda bastante nessa questão da reserva de emergência. Se tiver um bom network também, né, tu ter, enfim, pessoas com boas posições, com negócios próprios, alguém para, enfim, se ocorrer algum problema, tu ter um network, eu acho que também é muito importante. Claro, com Ou acesso certeza. ao crédito também, né? Os analistas, a gente vê às vezes falando em alguns vídeos, enfim, alguns livros dizem que o ideal de uma reserva de emergência é ter 6 meses ali do De vida. teu custo mensal de. Sim. Eu já tenho uma visão um pouco diferente, assim, até porque, por exemplo, o servidor público tem uma certa garantia de, né, tu tem ali aquele teu salário ali, tá, por exemplo, negócio da família, tu já tem, enfim, né? Cada um sabe a sua realidade, né? Sabe É, onde vai apertar o calo. Então, essa questão de reserva de emergência eu acho uma dá coisa para dar meio uma, pessoal, né? Meio... dá para dar uma flexibilizada de acordo Sim, com o teu cenário, né? Que a gente diz essa questão de network, né? Quando vê, tem uma família ali que, enfim, tem um familiar empresário, tem alguém que tem um bom cargo, uma coisa, outro tem acesso ao crédito, né? Então, algum eventual problema, tu tem de onde tirar, tu tem sim, não como precisa vender fazer. os teus Não ativos precisa para... vender teus ativos. Então, tu tem um network, tu tem acesso ao crédito, enfim, tu ter ali ativos que pagam muito fluxo pagam muitos dividendos, né, para montar um fluxo de caixa. Sim. Então, tu tem até um cartão com bom limite, enfim, passa aí no cartão, depois vai recebendo os dividendos. Uhum. Então, eu acho que essa parte tu consegue flexibilizar um pouco de acordo com o teu cenário. Brian, me diz uma coisa, e a questão dos teus investimentos, qual é o teu pensamento, assim, é ter uma renda extra, ter uma aposentadoria mais tranquila, ou de repente estar investindo para daqui a 5, 10 anos comprar uma outra casa, montar o teu negócio? Qual é a tua ideia, assim, para o pessoal saber? Sim, a minha ideia hoje é tentar viver um pouco abaixo do que eu realmente posso, aplicar ali na bolsa, montar uma boa posição, crescer muito o patrimônio, para ter uma boa renda. Essa renda pode virar a ser uma renda principal no futuro. No futuro, eu digo daqui uns 15, 20 anos, ainda vou estar numa idade tranquila, né? E depois da liberdade financeira, depois de os proventos estarem pagando um bom valor também mensal, aí futuramente sim, eu penso em conquistar mais, né? Conquistar uma outra casa, um carro X, viajar mais, enfim. O principal hoje é montar o patrimônio, montar a carteira e no futuro sim correr atrás dessas questões, né? E não o contrário. Né? Tu correr atrás dessas coisas hoje, eu acho, daí acaba te imobilizando de poder aplicar, né? Enfim. Então tá, Brian. Hoje nós conhecemos mais um investidor, pessoa física, da Bolsa Brasileira. Feito, Obrigado, Dani. falou, valeu. Muito Abraço. obrigado pela troca e pelo papo aí. Valeu, Importante. pessoal. Obrigado.